Doutor Milhomem, bem-vindo à Estação Saúde, bom dia. Eu queria que, primeiramente, você fizesse uma avaliação geral aí para a gente, no nome do Sindicato dos Odontologistas de Goiás, né? De forma geral, como é que se encontra aí a situação de serviços odontológicos da rede pública, desses serviços que são oferecidos em Goiás? Bom dia, Rafael. De forma geral, como você fala, e parece que a gente pode falar sempre, esteve de forma muito precária. Tivemos momentos piores, é lógico, né, em que nós tínhamos 80% de paralisação dos serviços. Isso foi muito grave e continua sendo. E hoje mesmo tivemos a pandemia, em que a odontologia, principalmente na área da urgência, se mostrou muito colaborativa e importante, né, mantendo o serviço aberto. Isso foi muito importante para a nossa população. Mas, de forma geral, sempre há um descaso dos nossos dirigentes para com a odontologia. Um grande receio que nós sempre tivemos, e tem se aprofundado nesses últimos anos, notadamente com a última administração do Íris e agora também, é que a população se esqueça que existe o serviço de odontologia, e pare de procurar, né? Então, esse foi um grande medo que nós, das entidades, temos, porque é um serviço importante, a gente conhece a nossa população e sabe que ela é muito carente nessa parte da saúde, na saúde bucal, e a demanda reprimida é extensa, é muito grande, e o serviço não avança. A gente não tem um avanço não só em qualidade, mas em quantidade, né? Milhomem, mas eu acho que a gente não corre muito esse risco de ter os serviços de saúde odontológicos esquecidos, né? Até recentemente nós tivemos uma reportagem em que o Centro de Saúde da Família da Vila Mutirão foi alvo de repercussão na mídia, exatamente porque há pelo menos 3 anos não havia atendimento odontológico na unidade. Me parece que por falta de manutenção dos equipamentos, abandono geral do sistema, né? A gestão do prefeito Rogério Cruz, que a gente vê, é essa, que abandona as unidades de saúde, que não faz manutenção, que não garante insumos, né? Então, acho que a população não vai se esquecer, porque não sai da mídia, né, pelos pontos negativos. Não, daí eu até, assim, eu tenho uma opinião contrária, porque a gente só entra na mídia quando acontece uma tragédia dessa, né? E, assim, tragédias acontecem todos os dias, a gente entra na mídia todos os dias. Na verdade, as pessoas realmente precisam entender que a tragédia é diária. Diária. E eu tenho quase sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com a imprensa, a gente pede, solicita que a imprensa, quando vá num posto de saúde, ele não só pergunte se é médico, mas também se é dentista, se o serviço está funcionando. Inclusive, esse da Vila Mutirão falou especificamente sobre o serviço odontológico, né? Uhum. 3 não, mas anos. Assim, a última grande matéria que nós tivemos sobre a odontologia foi lá em 2016, 2017, que saiu matéria até do Jornal Nacional, quando nós tivemos paralisia total do serviço de odontologia praticamente no município. Mas, assim, via de regra, a imprensa, quando chega no posto de saúde, ela não pergunta pela odontologia. O serviço está parado, está lá, às vezes o dentista está lá, e sempre tem um dentista. Interessante, mesmo que eu não esteja atendendo, se você for no posto de saúde, você vai encontrar, pode encontrar ninguém, mas você vai encontrar um dentista. Isso, e a própria imprensa ela não se dá conta disso. A gente tem martelado nisso aí. Vamos procurar também, vamos falar nos jornais, na hora do almoço, nos jornais de final de tarde. Eu fui no posto, não tem médico, também não tem dentista. Eu fui no posto, não tem médico, a odontologia está parada. É como se as pessoas já tivessem se acostumado a sofrer, né? Tem uma necessidade, por exemplo, de uma urgência, de um tratamento dentário, e ela só procura no caso de dor, de urgência realmente, né? Nós temos uma deficiência muito grande na nossa população, e essa é culpa também dos governantes, é que a odontologia não é inserida de forma efetiva, né? Então, isso gera um descaso mesmo, uma despreocupação da população. Eu vou lá e extraio o dente, ou eu extraio, é mais barato do que tratar, muitas vezes, né? E já é um costume, né? Nós somos o país dos desdentados, então isso fica fácil, né? Um dente a mais, um dente a menos, são 32, né? Vai fazer falta, pode ir tirando, quando você pensa que não, ficou desdentado aos 30 anos, né? Isso é trágico, né? Se não fosse outra coisa. Mas, assim, a gente tem tentado ao longo, desde que eu milito no sindicalismo, a gente tem batido, e também no serviço público, para que haja uma repercussão, né? Que haja um maior entendimento, que haja uma divulgação da questão odontológica. Porque a odontologia, o grande nosso problema que nós sentimos também é que, geralmente, os secretários de saúde são médicos.
Uhum. E o médico, ele tem, o consultório médico, o que ele precisa? Ele precisa de um papel, de uma caneta e de um espaço qualquer. Para fazer a consulta, às vezes um biombo ali, para fazer uma palpação. Agora, a odontologia não, eu preciso de uma estrutura muito grande, muito diferente. Então, o secretário não entende isso. Por que o consultório odontológico está parado e do médico não está? Porque o odontologia, do cirurgião dentista, tem milhões de coisas, né? Além de todos os materiais. A nossa profissão chama-se cirurgião dentista. Cirurgião. Cada procedimento que nós realizamos no paciente é um processo cirúrgico. Ele é invasivo. A nossa própria consulta, ela não pode ser feita só na conversa. Porque muitas vezes a consulta médica é feita. O que você sente? Aí passa o remédio, né? Pede o exame. Mas não, eu tenho que invadir o seu corpo para ver o que você tem na boca, que problema que você tem na cavidade oral, né? E às vezes até na pele-oral, né? Para verificar alguma outra coisa. Então, é uma profissão que é invasiva. E as pessoas não entendem, os gestores da saúde têm dificuldade de entender isso. Então, eles não, por que parou? Porque eu comprei. Não sabe nem o compressor, muitas vezes, qual a importância. Uma coisinha para o consultório, sim, uma coisinha para o consultório. Né? E esse retrato lá da Vila Mutirão, ele é o panorama geral de Goiânia ou a gente tem lugares melhores, piores? Como é que está o funcionamento geral da odontologia em Goiânia? Olha, eu não fiz recentemente, tem uma visita assim mais acurada, e eu estive na Secretaria Municipal há pouco tempo e conversei lá com a nossa coordenadora, e ela me disse que está rodando 80% mais ou menos das unidades. E algumas estão em reforma, mas assim, eu já conversei com os profissionais, porque a rede de qualquer forma é extensa, eu já tentei visitar ela, mas a gente vai de um ano inteiro para visitar. Até porque você não consegue entrar numa unidade, ficar só olhar e sair. Você tem que ir lá conversar. Isso demanda tempo. Aguardar, às vezes, o cirurgião atender, se estiver atendendo. Então, é uma situação bastante complicada. Mas, assim, eu não percebo melhoria. Até porque, quando você reforma uma unidade, essa reforma não é eterna. Né? Nós temos o exemplo do CAIS Campinas, que foi uma unidade construída. E está lá, sucateada, com mofo, com tudo. Então, esse caso do Centro de Saúde da Família, da Vila Mutirão, ele recebeu um destaque específico, né? Mas a imprensa visitou outros locais também, inclusive o centro de Campinas, e pode perceber que há uma deficiência ali na infraestrutura, né? Esse caso de infraestrutura não é exclusivo da Vila Mutirão, né? Não é, e se você for para as outras unidades menores, em que os olhos são menos vistas, você vai ver que a coisa pode ser bem difícil. Eu tenho ainda fotos das últimas visitas que nós fizemos, era lastimável as unidades. Ali não dava para ter nenhum. Olha, eu vou ser bem raso mesmo, mas não dá para ficar dentro de uma unidade de saúde. Então, hoje a gente tem muita reclamação de ar-condicionado. Um consultório odontológico sem ar-condicionado, ele não pode nem funcionar, porque, diferentemente das outras profissões de saúde, nós trabalhamos com gorro, com máscara, com capote. Paramentação. Né? A paramentação é muito diferente, né? Da paramentação clínica de uma profissão de saúde, como a enfermagem, a medicina, né? Isso gera e a própria tensão que você tem ali, atendendo aquele paciente de forma muito direta, é uma cirurgia, como se estiver no centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico é diferente do consultório clínico. Você está ali, tranquilo, você conversando, você toma água, você levanta, né? Você está atendendo o paciente, aquele tempo que você está ali, 1 hora, às vezes mais, ele é exclusivo ali, é uma tensão muito grande. Isso gera, né, um calor muito intenso no próprio profissional e você precisa de ter uma refrigeração. Uma questão de salubridade. Salubridade. E não pode ser o ventilador, porque nós sabemos, nós trabalhamos com aerosol. O aerosol com o ventilador é uma coisa que é extremamente disseminante de tudo quanto é coisa que o paciente possa ter. Então, isso é muito preocupante. E a gente vê hoje ainda essa condição. O ar-condicionado, só um ar-condicionado estragou, vai parar, você pode atender. Eu já fiz essa experiência com o gestor. Falei, vamos sentar aqui, eu vou pôr esse capote em você e você vai ficar comigo aqui do meu lado. Quanto tempo você aguenta? Eu duvido que você aguenta 15 minutos. Né? Mas ele não tocou o desafio. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente lembra muito ali da condição, né, do paciente, que também é muito importante, né, do serviço que é prestado à população. Mas, além da condição de infraestrutura, a gente tem que lembrar desses profissionais que prestam esse serviço também, que é uma coisa também, é uma preocupação que vai além da população, mas com a condição de trabalho dos odontólogos, né? E quais que têm sido aí os desafios que os odontólogos têm enfrentado aí? O que o sindicato tem feito para contribuir com essa luta?
As condições de trabalho. São imensas. As condições de trabalho são, o que a gente pode dizer, as primordiais, porque você está ali, você está inserido naquele contexto e não dá para brincar, né? Estamos falando de saúde e de doença, né? Então, a condição de trabalho é a primeira. E como eu falei anteriormente, a condição da odontologia, a odontologia requer uma condição diferenciada das outras profissões, né? Isso tem que ser tem que ser compreendido. Agora, fora isso, nós temos as questões também de salariais, que nós temos reticência da prefeitura. Agora nós estamos lutando aí para receber uma data base, né, que já está vencida e não recebemos. Falar nisso, o Ricardo está até que participando junto com a gente, dizendo, né, database já, o prefeito nem comenta sobre database, né? Então, até agora, nada de projeto agora, de lei, nada. E assim, a gente ainda tem que achar bom que tem pouco tempo, né, que venceu. Não atrasou muito ainda. Ainda não atrasou muito, a gente esperava atrasar 1 ano, 2 anos, será? Como já aconteceu, né? Como o Estado, por exemplo, que tem 7 anos de atraso. Então, assim, é muito sofrido para um profissional prestar um concurso, se preparar, ser um profissional que está disponível para prestar um bom atendimento à população, ainda se preocupar em receber o que lhe é de direito, o que é garantido em lei, que não é cumprido pelo poder público, pelo gestor. Então, isso é desgastante também, porque você tem que, além de estar preocupado com a sua condição de trabalho, que é péssima, ainda está preocupado se você vai conseguir honrar suas contas no final do mês, porque as contas sobem, mas o reajuste salarial não vem na mesma medida. Então, isso é desgastante também, né? E uma coisa que a gente está observando é que nós estamos diminuindo muito a rede, né? Essa reportagem recente que o Popular fez, o levantamento foi 278 dentistas na rede, né? Ou seja, a gente já tinha em 2015, 2016, um déficit de mais de 100 profissionais. E agora você tem mais esse déficit. O último levantamento que nós vimos era em torno de 370, 380 profissionais. Nós estamos com uma queda aí de 100. Então, juntando com mais 100 que faltavam, nós temos aí de 200 profissionais na rede instalada. Não é criação de novos serviços. É se colocar o que tem para funcionar. Gente que já aposentou, gente que já aposentou, que está adoecida, que não está... desistiu, né? Mas não há renovação. O concurso que nós tivemos agora, quer dizer, quanto tempo nós tivemos um concurso que chamou 21 profissionais, né? Já foi lá, né, em quantos anos? E esse último concurso teve vaga para cirurgião dentista? Teve vaga, foram chamados agora em torno de 20 profissionais, mas assim, para uma rede que está extremamente defasada, nem faz cócega, né? Então, assim, aí o que é que diz? Porque não funciona, não precisa de profissional, uma coisa vai levando para outra, quer dizer, nós temos que colocar o que nós temos já pronto para funcionar e ampliar a rede, né? Nós temos que bater, a população cresce, né? A cobertura populacional hoje do município, eu acredito, ainda não foi publicado o relatório de gestão 2022, mas eu acho que a nossa cobertura vai baixar muito, de 30%. Né, que remonta aos anos lá de 2010, 2015, né, que a gente tinha uma cobertura até de 40%, já tivemos até perto de 50%. E por falar em cobertura, a gente teve agora, no dia 8, né, a publicação do projeto de lei 8.131 para retomar o programa Brasil Sorridente por meio da Política Nacional de Saúde Bucal, né, para que os serviços odontológicos oferecidos pelo SUS não sejam interrompidos ou colocados em segundo plano pelos gestores. Como é que você vê esse investimento aí do Ministério da Saúde, 3,5 milhões somente em Goiás, né? Será que agora a gente consegue alavancar a odontologia? Será que o Brasil Sorridente vai dar um jeito realmente na odontologia no Brasil? Olha, é uma expectativa muito grande, porque nós tivemos, desde 2014, quando o programa foi lançado, houve um boom, né, da odontologia e depois houve um esquecimento, né? Então, notadamente, nesses últimos 6 anos, praticamente, nós desaparecemos de tudo. Tanto no nível federal quanto estadual. Estadual nem posso falar, porque parece que a ideia é extinção total. Né? Mas no município também. Então, esse relançamento, essa nova preocupação aí do presidente Lula, e eu estava lá no lançamento desse programa, eu senti do presidente a emoção de ouvir o nosso presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, o doutor Zé Carrijo, fazer o seu discurso, ele se emocionou. Então, toda vez que a gente fala de odontologia, fala do descaso do poder público e da própria situação econômica do país com relação à população mais carente, isso é gritante mesmo, isso mexe com as pessoas. Se você tiver alguma sensibilidade nesse sentido. Lógico que se você não tiver, como acontece, tem acontecido, principalmente com os nossos gestores aqui de Goiânia, de Goiás, não estão nem aí para nada, para isso aí,
Mas a gente tem uma expectativa, é criada uma expectativa, uma nova expectativa, porque atrás disso aí, nós estamos só começando o mandato, né? Então, nós temos aí pelo menos 4 anos em que a gente vai poder, tanto cobrar do governo federal, né, mais incentivo, esses 4 meses, esses 3 milhões, no início a gente acredita, a gente quer mais recursos, quer ampliar, né? Em Goiânia mesmo, nós temos uma defasagem das equipes de saúde bucal, é muito grande, né, em relação à própria equipe de saúde médica. Né? E por falar em tempo, doutor Milhomem, essa questão aí de início de investimento, da vez de a gente ver um resultado, diversos segmentos eles foram afetados ali pela Covid-19, pelo momento da pandemia, e o setor odontológico, acredito que não tenha sido diferente, né? Houve mais dificuldade na prestação de serviços devido aos protocolos sanitários que passaram a ser exigidos. Mas para a Soego, essa precarização dos serviços odontológicos no SUS, ele aconteceu exclusivamente por conta da pandemia, ou o senhor acha que é uma questão que já vem se estendendo aí há muito tempo? Essa falta de atenção dos gestores para a Olha, a pandemia acho que foi um pano de fundo para muita coisa, e para a odontologia também. Não foi a pandemia, porque se você olhar para o outro lado, você teve uma paralisação do serviço, então você teria condições de reaparelhar todos os consultórios, readequar, né, e para quando voltasse o atendimento, você voltar para o total. Quando aproveitar esse momento de pausa. A pausa, né? A economia de insumo, né? Também houve economia em alguma coisa, porque você teve um gasto lá, mas você teve, pelo menos na parte odontológica, você não gastou material praticamente, né? Você não teve grande custo. Isso poderia ter sido utilizado para readequar a rede, que nós sabemos que a rede hoje ela não tem condição, ela não atende às condições sanitárias exigidas. Né? Que essa vigilância exige lá do consultório particular, a rede pública, poucas unidades, eu acredito, hoje possam ser fiscalizadas e ter o seu alvará sanitário. Então, não foi aproveitado esse momento. Quando iniciou novamente o atendimento, a pandemia foi se esvaziando devido à vacinação, nós não tivemos as unidades não estavam prontas. Então, não pôde ser, poucas unidades teriam condições de se adequar ali de forma até rápida e precária, né, porque tudo que é muito rápido é precário, para um atendimento pós-pandemia, que ainda envolvia muito risco, né, muito medo das pessoas. Então, houve aí que a coisa afundou mesmo, né? Quando voltou o atendimento, nós tivemos lá na secretaria, e aí como é que vamos fazer com os serviços? Isso e aquilo, aí não tinha comprado material, aí sempre a questão do material é importante, porque depende de citação, mas assim, as unidades não tinham condições físicas, sanitárias, de prestar o atendimento frente à pandemia. E a odontologia, como eu já falei antes, ela é uma profissão da saúde que tem um caráter cirúrgico, ela tem que estar preparada dioturnamente, independente de pandemia, para lidar com todos os processos infecciosos e de doenças que a gente possa ter. Lógico que sempre vem uma coisa nova que você tem que fazer uma adequação mínima, por exemplo. O grande vilão do nosso atendimento, da nossa deficiência de atendimento, seria o ar contaminado. Nós precisaríamos de ter purificadores de ar, além do ar-condicionado. Filtros EPA, filtros de ar em todos os consultórios, não só na rede pública, mas também na rede privada, que também demorou a se adequar. E nós não tínhamos esse socorro, tivemos isso aí. Agora, na rede pública, não era só a questão do filtro, era tudo. Né? Faltava o mínimo para o funcionamento das unidades, né? Essa que é a grande questão. Milhomem, para a gente, né, já caminhar aqui para o fim, né, Rafael? Já estamos com um tempinho aqui meio corrido, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rede SUS. Como é que é a porta de entrada para o usuário? Como é que ele faz para ter acesso aos serviços odontológicos, ainda que, né, com toda essa precariedade que você colocou aqui para a gente, as dificuldades de acesso, mas como é que o usuário faz para ter atendimento? Né? Não só em casos agudos de dor, mas para o tratamento em geral. Olha, nós temos basicamente 2 portas, que é a unidade básica de saúde, que você dispõe, ou a população dispõe na sua região, ou a unidade de saúde da família, né? Se você tem uma equipe de saúde da família que presta o atendimento na sua região, essa equipe teria que ter condição, eu digo teria, porque não tem, pela quantidade de hoje de usuários que uma equipe tem que cuidar, ela é humanamente impossível ela prestar um atendimento decente. Mas, se você tem a cobertura de uma equipe, é através dessa equipe que você vai chegar no posto de saúde, através dos profissionais dessa equipe que vão te conduzir ao posto de saúde. Né? Agora, então seriam essas 2 formas. Se você não tem equipe, você vai na unidade básica de saúde,
tenta agendar um horário, né? E as unidades de saúde da família estão equipadas com cadeiras para tratamento ou o tratamento é só preventivo? olha, teria que estar equipada, mas entra nesse mesmo rol aí das unidades gerais, porque as unidades são adaptadas, né? Então, muitas vezes o profissional era da rede e ele dobrou a carga horária e foi para o saúde da família. Inclusive, uma questão muito interessante, que eu, voltando aqui no que o Rafael falou, a questão salarial do profissional da saúde da família é gravíssima, porque ele recebe uma gratificação para dobrar a carga horária que hoje não compensa. Então, nós temos ainda muitos profissionais que atendem no programa Saúde da Família, na estratégia, dobrando sua carga horária, que, na realidade, para ele está levando prejuízo, porque esse reajuste da dobra da carga horária, ele não é esse valor, ele não é reajustado desde o lançamento do programa. Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. Imagina você ter um salário congelado por 10 anos, porque você trabalha no primeiro período, na sua função, você foi concursado, e você entrou na estratégia no período da tarde. Então, você teria que ter o mesmo vencimento do período da manhã, e você não tem. Ele hoje é muito díspare, além do que você não leva ele para aposentadoria, não serve, né? Você parou o serviço, você perde totalmente aquele recurso, e ele hoje, a defasagem é tremenda. Então, alguns profissionais ainda são muito corajosos de manter a estratégia, porque é para acabar mesmo. Né? Muitos já diminuíram. Então, ao invés da gente ter um aumento das equipes de saúde da família, nós estamos tendo uma retração dessas equipes, porque o valor... Não é atrativo. Não é nem um pouco atrativo. Quando você joga todos os descontos, você não tem resultado praticamente nenhum. É mesmo na coragem, na boa vontade, que o profissional está fazendo esse trabalho. Né? Então, isso é grave, isso precisa ser reparado, e a gente o sindicato tem tentado, ao longo desse tempo, para que essa gratificação da estratégia ela sofra algum tipo de reajuste, ou mesmo seja incorporada para a aposentadoria, porque está causando um prejuízo muito grande aos profissionais, e isso gera, né, até problema mesmo de saúde mental, de adoecimento no trabalho. Ou seja, o prefeito Rogério Cruz precisa instalar a mesa de negociação, dialogar com os trabalhadores, né, as entidades que representam esses trabalhadores, entre elas Soego, Sim de Saúde, e quem de fato faz a luta, né? Não Milhomem. Sim, a mesa é uma porta, né? Como a entrada do serviço de saúde, ainda tem também a urgência. Né? Esqueci de falar, aquele usuário que não conseguiu entrar, né? A urgência existe, né? E a gente já teve até bons momentos de atendimento de urgência, com até 4 postos de atendimento de 24 horas, mas essa urgência também tem diminuído, gente. A cada período que passa, a cada gestão que vem, a oferta de vagas na urgência vem diminuindo. Então, isso também é grave, né? É crítico e combina com a redução total do número de vagas da odontologia. Então, ou seja, a odontologia está na UTI em Goiânia, né? Está na UTI já está há bastante tempo e eu não sei se sai. Né? A nossa esperança seria agora o relançamento do Brasil Sorridente, a inclusão da odontologia na lei orgânica da saúde, né? O usuário hoje ele vai poder cobrar do gestor como ele cobra do médico, é um direito também à saúde odontológica, da mesma forma, né? Direito garantido em lei. Então, isso muda muito, né, a perspectiva do usuário. Agora, é preciso que o usuário cobre isso, né? O gestor não vai fingir de morto, falar, não sei o que se trata. Mas você que é usuário pode começar a ir nas unidades e falar, agora é lei, tem que ter, não é oferta não é agrado, né? É direito. É direito. E por falar em usuário, o Vitor Black está participando aqui com a gente, falando que tem unidade, que tem dentista, mas não tem material para trabalhar. Então, é uma situação aí bem difícil, né? O profissional não tem material. Mas eu queria saber, doutor Miguel, apesar desses desafios aí que os profissionais enfrentam, os desafios da infraestrutura e de não ter material, quais que são os tipos de serviço que a população pode ou poderia, né, contar, se não tivesse tanto empecilho, poderia contar quais são os tipos de serviço odontológicos que a população pode ter acesso pelo SUS? Olha, o rol é bem extenso, né, praticamente. Hoje nós temos, há algum tempo, a proposta é ter até ortodontia, aparelho ortodôntico, correção dos dentes. Né? Lógico que é um serviço que engateou muito tempo, ficou patinando, mas eu conversei até com os colegas que estão na ortodontia, eles têm feito algum trabalho, mas isso as especialidades, elas são parte de um todo. Então, nós temos o atendimento clínico,
e nós temos o atendimento de especialidade. Nós temos a endodontia, que é o tratamento de canal, nós temos a periodontia, que é o tratamento de gengiva, né? Nós temos a odontopediatria, que é o atendimento especializado para crianças, né? Nós temos a ortodontia, que é o tratamento de aparelho, o tratamento de correção da má posição dos dentes, né? Então, a gama que que é proposta para o serviço público, ela é uma gama muito interessante, né? Ela é uma gama bem extensa, ela praticamente tem uma cobertura, vai ficar de fora apenas implante, que você vai poder conseguir através também de processo judicial, né? Agora, com a questão da lei orgânica, eu espero que isso tenha uma maior efetividade. Da mesma forma que um pai vai atrás de um tratamento de alta complexidade para um filho através da justiça, você pode, através da justiça, também solicitar, requerer um tratamento odontológico mais complexo, porque é um direito da população, né? E tem que ser prestado. Então, nós temos, basicamente, hoje, toda a gama de tratamento, além do básico, que inclui restauração, né, dentária, o próprio exame, né, é importante falar do câncer bucal, né, que é um câncer que tem muita evidência, e é lá no posto de saúde, muitas vezes, que ele é detectado, e é preciso que a gente vá, que o usuário vá ao posto também, por conta disso, né, de fazer a prevenção, né? Mas hoje nós temos uma gama muito intensa. Agora, é preciso que funcione, é preciso que tenha atenção do gestor. Sem atenção do nosso gestor, isso fica só no papel, o profissional às vezes está lá na unidade, é um especialista, foi feito concurso para isso, né? Nós temos especialistas em ortodontia, e eles querem trabalhar. Agora, é preciso que dê condição. Precisa dar condição, né, Milione? E a saúde pública, ela parte desse princípio da prevenção também. Não adianta ficar enxugando gelo, né? Tem que, além do investimento nos profissionais, em infraestrutura, é preciso, né, ter mais conscientização da população para ter campanhas preventivas também. A odontologia, ela não pode ser esquecida nesse sentido, né? Sim, é preciso fazer campanha de saúde pública com a odontologia inserida. Nós vemos muitas campanhas de maio, amarelo, maio, essas coisas todas que são importantíssimas, né, que são pensadas, né, da saúde, e nós não vemos isso da odontologia, né? Nós não fazemos comercial disso. Um grande programa, né, preventivo. Um grande programa, porque a população tem acesso à televisão aberta, né, de forma muito expressiva, e a gente não vê praticamente nada de odontologia, salvo uma propaganda de creme dental, institucionalmente, no poder público, praticamente, né, não se vê isso aí, né? Então, agora é preciso cobrar também. A gente precisa ir no governante, no nosso vereador, e no nosso deputado, e cobrar que o serviço funcione, porque ele tem o poder de pressionar o prefeito, pressionar o governador, né, para fazer com que a coisa funcione, que você tenha um atendimento. Então, é preciso que a população tenha o senso de importância da saúde bucal. E isso só vai ser conseguido de forma que com uma campanha massiva. É preciso compreender a importância da odontologia, né, para a saúde em geral da população. Então, a gente precisa compreender que não é só um sorriso bonito, é uma questão também funcional, né? Precisamos ter dentes saudáveis para a gente conseguir se alimentar corretamente, né, para a gente não ter problemas, inclusive, sociais. Quantas pessoas, às vezes, não conseguem se relacionar, não dão um sorriso porque estão desdentadas ou até porque não têm acesso a um tratamento odontológico que lhes permita um sorriso que garanta uma convivência social adequada, né? Então, de fato, a odontologia é extremamente importante, a gente precisa valorizar esse serviço e esses trabalhadores também, não é isso, Milione? Sem dúvida, inclusive a questão do trabalhador, nós temos uma questão importantíssima, que é dos nossos auxiliares. Quando foi implantado em 2010 o nosso plano de cargos e salários, os auxiliares tiveram, nas primeiras 5 letras, um congelamento dos seus salários. Sim. Então, enquanto as outras categorias evoluíram, os auxiliares ficaram praticamente 5 letras, que correspondem a quase 10 anos, né, com salários básicos congelados. E nós estamos tentando também, o Cine Saúde e todas as entidades, né, o Sintasb, fazer junto ao prefeito, junto à Câmara Municipal, para que isso seja corrigido. Mas a gente não percebe que há interesse. Então, você vê que é uma coisa básica, né? Um respeito com a categoria, com a profissão, com o servidor público. E diga-se de passagem com o profissional que ganha menos dentro da Secretaria de Saúde, né? São os menores salários. Menores salários. Então, a gente tem aí um achatamento de um salário que já é baixo. Né? E você quer que esse profissional consiga trabalhar e esteja sempre sorridente e tenha, né? Lógico que ele
não vai colocar isso em primeira mão lá no seu posto de trabalho, mas a gente sabe que se você tem um rendimento um pouquinho melhor, você trabalha com mais alegria, né? Isso é dignidade, né? A gente precisa ter o nosso vencimento adequado. Sem né? dúvida. E a gente está aqui com a participação da Bruna também, né, dizendo aqui o seguinte: valorização do salário dos auxiliares em saúde bucal, né, a correção da tabela dos auxiliares e respeito, né, a esses profissionais que prestam um serviço relevante à população goianiense e que precisam. A gente já teve, inclusive, na Câmara Municipal, você participou, né, da solicitação que foi feita a vereadora Cátia Maria, em que nós solicitamos um requerimento para que a tabela salarial fosse corrigida, e a gente aguarda respostas aí da Prefeitura de Goiânia, né? Alô, prefeito Rogério Cruz, né, assessoria de comunicação do prefeito aí, né, que leve o recado a ele da população. A odontologia está abandonada e não somos nós que estamos dizendo, é a própria população, prefeito Rogério Cruz. Então, e agradecer ao Milhomem aí pela participação aqui no Estação Saúde e contar com a sua vinda aqui outras vezes, viu, Milhomem? Não, sem dúvida, estamos sempre à disposição. Agradecer aqui ao Rafael, a Néia Vieira e todo o pessoal da rádio. E é importante o canal de comunicação, e como eu falei antes, é preciso que os canais de comunicação, aberto, fechado, eles, quando vão fazer as suas matérias sobre a saúde, que coloquem, insiram a odontologia também. Então, se eu vou lá, mando um repórter no posto de saúde, verificar se tem médico, se tem atendimento, pergunte também se tem dentista, se o atendimento odontológico está regular, como é que está isso. Porque isso também cria na população aquele senso, não tem médico, ele já vai, né, já quer ir logo para a justiça. Agora, se não tem dentista, ele nem pergunta. Isso é grave. Ele acha que é natural. Ele né? acha que é natural não ter. Então, assim, como a gente falou, o serviço tem ficado meio apagado, e a culpa do governante não é do profissional, né? E a gente quer que esse serviço tenha realmente prioridade pela sua importância. Agora, é preciso que todos cobrem dos nossos gestores, cobrem na sua unidade de saúde, onde você mora, se lá tem um atendimento, se lá não tem, é para ter também, porque a nossa população é muito grande, e nós, os dentistas hoje da prefeitura, não conseguem se trabalhar, ser 24 horas por dia, não dariam conta de prestar um serviço adequado à população. Então, nós precisamos aumentar, né, a quantidade de profissionais, aumentar o serviço de odontologia. E o que nós estamos vendo é o contrário, a rede diminuindo, encolhendo, né, a questão de materiais. Isso aí, como eu falei, é uma particularidade da nossa profissão. E o gestor, ele tem que saber disso, ele tem que estar afiado com essa questão também. Não adianta você falar, eu não consegui comprar. A culpa é sua. Não é do material. Planejamento, né, Planejamento. E a gente sabe que não é fácil, mas é para isso que existe o gestor. Senão... A Néia pontuou uma coisa muito importante que eu gostaria de reforçar também, é porque boa parte da população acha que, às vezes, o problema de dentista, a coisa odontológica, vai mais por um princípio estético, né? Mas não, a odontologia, ela é, sim, uma questão de saúde pública, que pode até desencadear outros fatores que também estão ali dentro da saúde, problemas sociais que prejudicam a saúde. Olha, então, a odontologia, ela é, sim, um problema de saúde pública. Existem trabalhos mostrando que grande parte e é um número interessante, em torno de 60% a 70% das pessoas que têm morte súbita, ele é causado lá atrás por um problema odontológico. Lá, quando você era criança, que deu uma infecção dentária, não cuidou, aquela infecção ficou no seu corpo, gerou um problema na sua válvula cardíaca, que passou desapercebido. Quando você tinha lá seus 30 anos, foi jogar uma bolinha, caiu tudo. Aquilo foi causado, hoje, os trabalhos mostram que boa parte dessa morte súbita ela é influenciada por problema odontológico, que não foi tratado adequadamente. Né? Então, isso é muito sério, né? Isso é muito grave e a população não sabe disso. Acha que, eu tenho um dente infeccionado aqui, eu posso ficar com ele 2, 3, 4, 5 anos até ele cair e não há problema nenhum. Não, você vai pagar isso no futuro. A coisa é lenta, mas ela vem. Então, é preciso que a gente tenha essa preocupação. Não pode deixar uma criança hoje, e eu trabalho há muito tempo, a gente vê casos em que é lastimável, criança com tanto dente purulento, secreção, e sem ter a oportunidade de tratar, né?
Doutor Milhão, infelizmente, nosso tempo aqui na Estação Saúde ele é pouco, a gente precisa finalizar aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua participação aqui, contribuindo conosco. E, para finalizar, eu queria que você deixasse um recadinho rápido aí para os usuários do SUS, para a população, o que elas podem aí fazer para continuar somando aí na luta, junto com o SOEGO, né, em defesa da qualidade dos serviços odontológicos do SUS, em defesa dos profissionais. O que você pode falar para os nossos ouvintes aí? Olha, gente, eu acho que o importante é, como eu disse, a cobrança. Nós precisamos ir na unidade, quando formos à unidade, a gente perguntar. Porque quem não é lembrado, né, quem não é procurado, acaba sendo esquecido. Então, você que depende muitas vezes desse serviço público, tem que ir lá, tem que fazer lobby mesmo, fazer gestão lá na unidade de saúde, porque é assim que isso vai chegar lá no ouvido do secretário, vai chegar lá no ouvido do prefeito. Se a gente vai na unidade, não tem nada, e a gente fica calado e volta para casa, isso vai continuar assim, e os outros postos que não estão atendendo vão sucateados também, e não vão ter aquela devida atenção por parte do gestor. Então, a população tem que cobrar do gestor, tem que cobrar da própria imprensa, que vá também atrás da odontologia nos postos de saúde, que faça mais reportagens, como a Néa falou, que a gente possa um dia estar na mídia, não para mostrar uma unidade sucateada, uma unidade que não tem condição de atendimento, mas uma unidade que seja mais ou menos como aquela Assembleia Legislativa, né, como os prédios do Judiciário, né, que você entra, aquele granito limpo, aquela coisa bacana, que dá vontade de você sentar no chão. Você entra na unidade de saúde, você dá vontade de correr. Então, isso eu falo há mais de 30 anos que eu milito no serviço público. Eu falei uma vez para o nosso coordenador de saúde bucal, quando ele visitou lá no Jardim Curitiba, falei que aquilo era uma unidade de doença, não uma unidade de saúde. E 30 anos depois, eu me arrisco a dizer continuar dizendo a mesma coisa. Isso é triste, e isso também tem a participação da população, porque aceita, não pode aceitar. Tem que cobrar do gestor o atendimento. É um direito seu e agora cada vez mais garantido em lei. Fica aí, então, pessoal, o recado do Dr. José Augusto Milhomem, presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Goiás.